Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então vamos poder sentar, tá certo? Vocês podem abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Lá no livro de Números, tá certo? Deus hoje tem uma palavra para você. Glória a Deus. Números, capítulo 13. Traz, ô Paulo, traz uma aguinha, porque eu estou rouco. Esse texto todo mundo conhece, todo mundo já ouviu pregação. Aleluia. Números 13. Amém? Lá no comecinho, tá certo? Números 13 conta a história dos espias que são enviados à terra de Canaã. Todo mundo já ouviu essa história, tá? Todo mundo já ouviu essa mensagem, tá certo? Essa palavra. Eu vou ler para a gente dar um início. Eu vou fazer alguns pulos, tá bom? Mas a gente vai ler. Vamos a partir do primeiro. Disse o Senhor a Moisés: envia. Quem foi que disse? O Senhor. Envia os homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipes entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, tá? Aí ele sai dizendo todos os nomes. Aí vamos para o versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: suba ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é fraco ou forte, se pouco ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Amém? Tá certo? Eu queria falar nesse domingo profético. Primeiro vamos entender o que significa o domingo profético. É o lugar onde existe uma palavra de governo sobre toda a nossa semana, tá bom? E a palavra de Deus no meu coração, o Senhor, Ele colocou no meu coração o desejo de falar sobre emocionalismo versus espiritualidade. Amém? Dentro do mundo cristão, dentro da nossa caminhada de fé, a gente pode responder ao Senhor de duas formas: baseadas nas nossas emoções ou baseada no nosso espírito. E é interessante que isso surge a partir da própria fé. Porque um dia, quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos a capacidade de responder segundo o Espírito, mas só segundo a emoção. E hoje, o que a gente vê na igreja, o que a gente vê nas igrejas, nas palestras, nas palavras, é uma síntese de autoajuda, aplicada às nossas emoções, como se a autoajuda pudesse de fato ajudar as pessoas. Mas não pode. O que muda as pessoas não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Amém? Só é trocar, não é autoajuda, é a ajuda do alto.
E a ajuda do alto não tem a ver com as nossas emoções. A ajuda do alto tem a ver com o nosso espírito. Amém? Diga assim para o seu irmão, você precisa responder com o espírito. E as emoções sempre nos atrapalham. Porque a própria palavra de Deus diz de uma forma muito clara, repetitiva, e se repete, nos dá a entender do elevado nível de importância que esse fato tem. A gente vê isso na Bíblia diversas vezes. A gente vê isso nas cartas de Paulo, porque a carne milita contra o espírito. A gente vê nas cartas de Paulo que as emoções militam contra o espírito. No Velho Testamento nós vemos a forma profética, porque um dia o nosso espírito estava morto. Mas outro dia, quando nós cremos, confessamos e vivemos Jesus, o nosso espírito é ressuscitado e recriado. Amém? E dentro de nós existem duas naturezas. A natureza a velha e a nova natureza. Pastor, onde é que tem isso no Velho Testamento? A história de Abraão. Porque Abraão representava Deus. E Abraão teve um filho chamado Isaque. E Abraão mandou o seu servo Eleazar atrás de uma esposa para Isaque, simbolizando o Espírito Santo. E a esposa, que simboliza a igreja, gerou gêmeos, Jacó e Esaú. E Deus ali naquela manifestação disse, o mais velho servirá ao mais novo. Ali fala de duas naturezas, uma natureza velha e uma natureza nova. Uma natureza cujos princípios de emoção é quem governa, e outra natureza cujos princípios espirituais é quem governa. E Deus disse que o mais velho sirva ao mais moço. Depois disso eles entram no Egito. Ao sair do Egito, agora quem tem filhos é José, Manassés e Efraim. E na hora da bênção, o próprio Jacó disse que o mais velho servirá ao mais moço. Quando adentra na esfera dos reis de Israel, nós temos Saul e Davi. Uma forma de governo emocional e uma forma de governo espiritual. E o Espírito tem que governar sobre as nossas emoções. Diga amém. Você não pode dar uma resposta emocional para Deus, porque Deus não se relaciona com as suas emoções. Ele não se relaciona com o seu emocionalismo. Ele se relaciona com o seu espírito. Sabe por quê? Porque para você poder ter o Espírito, Ele deu a vida. Para você ter o Espírito recriado, ressuscitado nele, Ele precisou descer do céu, vir à terra, morrer. Então não se relacione com o seu Deus, com suas emoções. Porque para você ter o Espírito custou caro. Deus não recebe. Deus não ouve. Ao contrário, Deus se entristece. Quando você quer dar uma resposta para Deus, a partir das suas emoções e não a partir do seu espírito. Porque Ele morreu para que o seu espírito fosse recriado. Ele morreu para aquilo que estava morto. Nós nascemos corpo, alma e espírito, só que no pecado nosso espírito morre. Ele está lá, mas ele está morto. Jesus morreu para que o nosso espírito tivesse vida. E é esse espírito está dentro de nós, quem tem que governar as nossas vidas. Nós não podemos jamais viver um evangelho cujo emocionalismo é quem nos guia, cujo emocionalismo é quem nos movimenta. Isso é horroroso, isso é errado, isso é medonho de ruim, porque Deus deu a vida para que o Espírito governasse sobre a emoção. Amém. Amém. Diga assim, pastor, devagar. Né? Glória a Deus. Você tem duas formas de se relacionar com Deus. Você pode dar uma resposta a Deus emocional. Ou você pode dar uma resposta a Deus espiritual. E dar uma resposta a Deus espiritual significa deixar com que o governo do Espírito
espírito, deixar que a minha nova natureza em Deus governe sobre a minha velha natureza. Isso é a guerra do século. Porque enquanto você estiver aqui na terra, sempre vai haver uma batalha dentro de você. E essa batalha não tem a ver com pecado, ou deixo de pecar, ou peco. Essa batalha tem a ver com o governo das suas decisões. O governo da sua vida. Não pode ser você e nem as suas emoções. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Diga assim para o seu irmão: o governo da tua vida tem que ser pelo Espírito. Amém. E Espírito tem a ver com fé. Não tem a ver com fato. Se relacionar com Deus a partir da emoção é a partir do fato. É a partir daquilo que se pode ver, tocar, apalpar. Mas se relacionar com Deus mediante o Espírito é pela fé. E a fé é aquilo que não se vê, que não se toca, que não se abraça, apenas se crê. Teve um irmão que chegou para mim e disse: pastor, eu estou conseguindo ver a luz no fim do túnel. Eu disse a ele: então não é fé. É emocionalismo. Porque fé é quando não tem luz nenhuma. É quando você olha para todo lado e não vê expectativa, não vê certeza e não vê como. É aí que a fé ela habita. Porque ela habita quando não existe jeito. Ela passa a funcionar quando você não tem como fazer no quesito humano. Apenas Deus pode fazer. O sentido espiritual da vida não é andar naquilo que o homem vê, mas é andar naquilo que por fé nós vemos. Deus sabe porque essa palavra está sendo ministrada hoje. Talvez você esteja que nem aqueles espias. Deus escolheu 12 espias. E é interessante que Moisés disse, o Senhor disse a Moisés: vai, escolhe e manda. Só isso. Isso é um pouco confrontador em relação à fé. Porque Deus nunca mandou ninguém espiar a terra de ninguém. Deus sempre disse: vai e toma posse, porque eu já te dei. É interessante que eu estudando esse texto, eu peguei a relação dele que fica lá em 1 Deuteronômio 19, versículo 25. E eu descobri que essa não era a vontade absoluta de Deus. Essa era a vontade permissiva. Porque lá em 1 Deus disse: vão. 1 Deuteronômio 1, versículo 19 em diante. Deus disse: vão e tomem a terra que eu dei a vocês. E está escrito lá pelo verso 4 a 5, se eu não me engano, que ele diz: Senhor, deixa-nos espiar a terra. Deixe-nos espiar a terra. Toda vez que você coloca parte da sua emoção na direção de Deus, a direção de Deus deixa de ser vontade absoluta para ser vontade permissiva. E qual é a diferença das duas, pastor? Deus mandou os espias, eles foram, mas debaixo da vontade permissiva de Deus, eu tenho a opção de escolher duas formas de responder a essa vontade. Eu posso responder a partir da minha emoção, eu posso responder a partir da minha espiritualidade. Mas eu já estou debaixo de um campo emocional. O que eu não posso jamais é viver sempre a minha vida debaixo da vontade permissiva, porque isso é muito perigoso para a minha vida. Porque 12 foram enviados, 12 príncipes. Josué e Caleb não eram especiais, eram iguais aos outros, em posição, em conhecimento, mas apenas 2 de 12 conseguiram dar uma resposta espiritual, quando numa situação de emoção. Então você está dentro da vontade permissiva. É você estar sujeito a responder a Deus de uma forma que Ele não quer. Quem está comigo, diga amém. Amém.
Deus mandou, mas essa não era a vontade de Deus absoluta. Era a vontade de Deus permissiva. Sabe por quê? Porque Deus manda você, vai, sujeita a terra, não espia. Não leva gente para espiar. Não leva gente para ver, porque se Deus te deu, querido, não é para espiar, é para tomar posse. Se Deus te deu, não é para espiar, é para ir lá e governar. Porque essa é a vontade absoluta de Deus. Mas se eu colocar um pouquinho de emoção nisso, eu estou dentro da vontade permissiva. Eu saio da original, imerso em uma, a qual eu fiz parte. E tudo que eu faço parte de algo se torna falho. E a palavra de Deus para nós hoje é: saia da vontade permissiva e entre na vontade permanente. Porque na vontade permissiva você pode ver a uva gigante, ou você pode ver os gigantes. Uvas aos gigantes é uma resposta que você tem que dar a Deus. Mas a melhor resposta é você invadir a terra sem espiar, porque Deus mandou você tomar posse. Aí na pergunta que a gente faz, quem estava certo nessa história todinha? Ninguém estava certo. Principalmente Moisés. Diga assim para o seu irmão: o que Deus mandou você tomar posse, não vai espiar. Acesse. Invada. Tome posse daquilo que é teu. Amém, gente. Porque se... Senhor, mas eu vou dar uma olhadinha primeiro. Senhor, vou fazer isso. Talvez quando você for ver, você não olhe para as uvas e olhe para os gigantes. Só por causa dessa espiadinha. Nenhum homem acima de 20 anos, nenhuma mulher pôde entrar na terra da promessa. Só porque deixar de viver uma vontade permanente, absoluta, para uma vontade permissiva. Só porque disseram: vamos ajudar Deus, vamos olhar um pouquinho, Deus. Só por causa disso, milhares de pessoas foram mortas. E a culpa não foi de Josué e Caleb, não foram os heróis. Obviamente eles responderam de uma forma espiritual, mesmo numa situação emocional. De fato eles responderam. Mas a ordem de Deus não era nem para espiar, era para adentrar e tomar posse, porque o Senhor já tinha o dado. Mas se você se encontra nessa vontade permissiva, entenda que o governo do Espírito tem que subjugar o governo das emoções. Entenda que mesmo em uma situação como essa, você precisa olhar as uvas e não olhar os gigantes. Porque existe uma palavra de governo que diz que a terra será sua. Diga amém. Bota a mão assim no peito. E diz assim: dentro de mim existe uma velha natureza e uma nova natureza. Eu não posso deixar a velha natureza me governar. O Espírito é quem governa. Amém. Esteja debaixo da vontade permanente de Deus, da vontade absoluta. Porque na vontade permanente e absoluta de Deus, você não tem tempo a espiar. Você já entra, você já vai em frente, você já acessa, você já conquista. Porque quando chega na hora do gigante, o gigante, ele fica pequeno. Amém, gente? Estabelecer governo do Espírito significa menos razão. As pessoas às vezes querem racionar a palavra de Deus. É só se houver uma razão. É só se houver um entendimento. Querido, todas as coisas de Deus ferem a nossa razão.
Ou vocês acham que quando Pedro precisava pagar imposto, ele foi trabalhar, ele foi fazer alguma coisa, Deus disse não, Jesus olhou para Pedro e disse, vai pegar um peixinho só, Pedro. Mas Senhor, a gente está devendo muito, mas vai pegar só um peixinho, Pedro. Isso fere a razão. Quando os apóstolos estavam pescando e não conseguiram pegar nada, Jesus disse, então jogam do outro lado. Isso fere a razão, mas isso é o governo do Espírito, que é mediante a fé. Menos razão, menos emoção, queridos. Porque Pedro, quando Jesus foi Pedro quis emocionalizar a situação e quis cortar a cabeça do Malco. E Jesus o repreende, menos emoção, mais espiritualidade. Menos espiritualismo, mais espiritualidade. O que é espiritualismo? É quando eu pego a espiritualidade e quero jogar fora de mim, quando na verdade a espiritualidade tem que ser dentro de mim. É quando eu chamo isso aqui de sagrado, mas quando na verdade o sagrado está dentro de mim. Governo do Espírito. Menos razão humana e mais fé, menos emoção e mais espírito, menos espiritualismo e mais espiritualidade. Quer estar totalmente protegido de você mesmo? Quem quer? Hein? Diga assim para o seu irmão, viva na vontade absoluta de Deus. Amém. Ele vai te pedir coisas que são tão loucas, mas foge da razão, foge da emoção, foge do espiritualismo, mas está dentro da espiritualidade que Ele tem para você. Amém. Não responda a Deus de uma forma emocional. Ele morreu para que você pudesse responder de uma forma espiritual. Não deixe o governo da sua carne, da sua vida, das suas emoções estabelecer sobre você. Permita que a nova natureza criada em Jesus governe. 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 Amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei porque Deus trouxe essa palavra nesse dia de hoje. Mas existe um propósito. Se você está aqui, é porque você tinha que ouvir. Se você está aqui, é porque tem coisas na sua vida que Deus está dizendo, tire, não faça, não viva. Restabeleça o governo do Espírito em você. Porque se você voltar para o Senhor, falando de gigantes, você vai perder a sua promessa. Mas se você voltar para o Senhor, falando das uvas e que a terra é boa e que você vai adentrar, porque o Senhor falou. Se você vai dar uma resposta espiritual ao Senhor, essa terra já é sua há muito tempo. Deixe de viver na vontade permissiva, viva na vontade absoluta. É fácil? Não! Extremamente difícil. Mas é viver na vontade absoluta. Porque na vontade absoluta não abre o espaço da possibilidade da minha resposta. Porque se eles tivessem adentrado direto, eles não teriam a possibilidade de errar. Olhar para o gigante e ver as uvas. Se ele tivesse entrado direto na terra de Canaã, guerreando como o Senhor falou, não teriam como errar. Então esteja dentro da vontade absoluta de Deus. Arranque fora a sua natureza humana. Arranque fora, deixe o Espírito governar sobre a sua velha natureza. E desfrute da promessa que Deus trouxe a você. Eu quero que você reflita agora, feche teus olhos.
Tem alguns que já foram de outras igrejas. Eu também já fui. Você não pode ser crente do mesmo jeito que você foi. O compromisso que você tinha não pode ser igual, tem que ser maior. O nível de mergulho que você um dia deu, agora tem que ser outro. Porque senão você vai voltar olhando para gigante, não para uva. Em nome de Jesus. Você precisa se levantar, porque Ele já fez tudo. Ele já te deu um espírito para governar. Sujeite o seu espírito à vontade do Senhor. Sujeite a sua vida à vontade do Senhor. Por mais que você não entenda, não veja, sujeite, porque a terra é prometida. Em nome de Jesus. Que o nosso espírito governe e arranque de nós a preguiça. Que nosso espírito governe e arranque de nós a incredulidade. Que nosso espírito governe e nos reposicione da vontade permissiva para adentrar na vontade absoluta de Deus. Porque é nesse lugar que nós estamos completamente protegidos de nós mesmos. Pai, em nome de Jesus. Essa palavra foi para mim também, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque nesse domingo o Senhor trouxe para mim essa reflexão e disse que eu precisava restabelecer governo em muitas áreas da minha vida. Senhor, que os teus filhos tomem posse dessa palavra. Que eles se restabeleçam em Deus. Que o Espírito ressuscitado ao qual tu desse a vida para que ele estivesse assim, governe sobre a minha vida, governe sobre os meus sentimentos, e que toda vez que eu me relacionar com Deus, não seja um relacionamento em emoção, mas um relacionamento em espírito e em verdade, porque os seus procuram o que de fato adorem a Deus em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nos levanta, Senhor, nos ergue. Nos ergue, Senhor Deus, a posição onde o Senhor quer que estejamos. Que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Que todo será caia por terra em nome de Jesus. Que todo talvez caia por terra em nome de Jesus. Que a fé, a certeza, a convicção direcione os teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim ao seu irmão: não espie a terra que o Senhor já te deu. Vai e toma posse daquilo que é seu. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos estão alimentados? Canaã já é sua, querida. Amém. Canaã já é sua. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Amém. Irmão Duda vai louvar mais um hino? Não?